Tive karma instantâneo após trair meu marido. Isso foi muito ruim, mas eu acho que mereci, né, amor? Sim, você mereceu. Vou contar a história completa para vocês. Sentei-me imóvel, sentindo-me preso, enquanto minha esposa de 25 anos explicava os motivos para me entregar os papéis do divórcio. Lutei para compreender totalmente suas palavras. Ela notou minha distração e perguntou se eu estava presente. Pedi desculpas, admitindo que havia me desligado. Ela reiterou os termos do divórcio, enfatizando sua clareza e não negociabilidade. Insistiu para que eu ficasse com a casa, os carros e todo o dinheiro no banco. Pediu que eu assinasse, garantindo que o processo seria finalizado em 3 meses. Sem palavras, refleti sobre nossa vida juntos. Marcy e eu estávamos juntos desde o ensino médio, criando nossas filhas gêmeas, Cindy e Sandy, que foram para a Universidade de Columbia. Tínhamos uma casa aconchegante nos subúrbios. Ambos dirigíamos Volvos, e Marcy tinha seus próprios cartões de crédito e telefone. Nunca neguei nada a ela. Nunca fui infiel ou a tratei mal. Ela nunca pareceu insatisfeita ou expressou quaisquer queixas. Isso me pegou de surpresa. Talvez esse fosse o problema, e eu não tinha prestado atenção suficiente. Eu entendo os mecanismos do divórcio, Marcy, mas você pode pelo menos explicar o porquê? Pode ser tarde demais para mudar alguma coisa. Mas quero entender. Marcy se afundou numa cadeira da cozinha, claramente evitando a conversa, esperando que eu apenas assinasse e a deixasse ir. Me dê alguma coisa, Marcy. O que eu fiz? Você não fez nada, Alan. Você foi perfeito. Às vezes eu desejava que você errasse para que eu tivesse um motivo para partir, mas você nunca fez. Você fez um ótimo trabalho com as crianças e as colocou na faculdade. Sempre me deu o que eu queria, mesmo quando eu era difícil. Você nos deu uma casa bonita. Meus pais te adoram. Não pense que é culpa sua, porque não é. Ela parecia ter cerca de 45 anos, com pele impecável e cabelos castanhos claros, perfeitamente arrumados, brilhando ao sol. Corria frequentemente, mantendo uma aparência atlética e bronzeada. Durante a semana, vestia-se casualmente, mas podia se arrumar quando quisesse. Marcy se achava tão perfeita quanto eu, ou pelo menos dizia isso. Eu não conseguia entender o que realmente estava acontecendo. Desculpe, mas isso não faz sentido. Tem que haver uma razão. Você não pode simplesmente deixar assim. Tem mais, Alan. Estou tentando poupar seus sentimentos e salvar as aparências. Vamos deixar por isso mesmo. Não, Marcy, eu mereço a verdade. Eu encontrei outra pessoa. Ele é um desenvolvedor imobiliário com um apartamento sofisticado, com vista para o rio e um Mercedes preto elegante. Ele é atraente, rico e está completamente apaixonado por mim. Você sempre foi, e ainda é, um caixa de supermercado. Não estou desmerecendo seu trabalho. Você sempre nos proporcionou conforto, mas você sempre será um caixa. Eu queria mais, nunca te vi se esforçar por mais. Doeu, mesmo eu sendo gerente do departamento de mercearia, ela ainda me via apenas como um caixa. Quando tive a chance de avançar e me mudar, recusei para manter nossa família unida. Veja onde isso nos levou. Doeu, mas não achei que valia a pena mencionar. Esse cara rico e bonito tem um nome? Clayton Manning. Ele é o presidente da Keystone Development Company. Há quanto tempo você o conhece? 6 meses. Você dormiu com ele? Marcy se endireitou na cadeira, seus olhos percorreram a sala antes de encontrar os meus. Sim. Estive evitando isso, mas já que você insiste. Sim, ainda éramos casados. Eu te traí. Fui infiel. Está satisfeito agora? Fiquei sentado por um momento, então peguei os papéis do divórcio assinando em 3 lugares, rubricando 2 e passando-os para ela do outro lado da mesa. Acho que ele é mais adequado para você. Desculpe desapontar. Levantei-me e saí da sala enquanto Marcy gritou. Não, não é por isso. Ele não era melhor do que você, apenas diferente. Não se atreva a acreditar nisso, Alan. Não se atreva. Naquele momento, eu já estava fora da porta. Estava tão envolvido no trabalho e nos hobbies que nem percebi Marcy gradualmente movendo suas coisas para fora de casa. Quando me entregou os papéis, ela já havia removido a maioria de suas roupas e pertences pessoais para o apartamento de Clayton. Ela deixou todas as fotos de casamento e família para que eu pudesse aproveitá-las enquanto ela estava fora. Ao voltar para casa, ela não estava em lugar nenhum. Seu Volvo permaneceu na garagem e eu presumi que ela não precisaria mais dele. Na mesa da cozinha, ela deixou uma procuração para vender a casa e o carro. Passei o resto da noite descartando as cervejas na geladeira. Naquele momento percebi que não havia volta e eu não queria voltar. Marcy se foi e não voltaria.
Na manhã seguinte, entrei em contato com o trabalho e tirei 3 meses de férias atrasadas. Eles vinham me incentivando a tirar uma folga, então não houve problema. Eu tinha muitas férias acumuladas e licença médica. Rapidamente, liguei para as meninas na faculdade e expliquei brevemente que estávamos nos separando, mas me recusei a dar mais detalhes. Elas queriam ligar para Marcy, mas eu não tinha um novo número dela. Com 3 meses pela frente para me reorganizar e decidir meus próximos passos, desconectei o telefone fixo, mudei o número do celular e cancelei o de Marcy. O concessionário avaliou o carro dela pelo valor de mercado mais baixo. Um amigo do ensino médio, Terry, agora corretor de imóveis, concordou em vender a casa sem listá-la, a um preço baixo e com um acordo rápido. Como precaução, cancelei todos os meus cartões de crédito e abri novas contas bancárias. Resgatei minhas apólices de seguro de vida. Era hora de colocar as coisas em ordem. Passei pela casa e coletei tudo o que poderia pertencer à minha esposa. Havia coisas suficientes para encher 3 sacos de lixo. Embalei os pertences pessoais das meninas em caixas e guardei-as no armário ao lado da casa. Passei 3 horas separando fotos de família, colocando todas as fotos das meninas em uma caixa para elas. Todas as fotos de Marcy foram para o lixo. Pode ter sido tolice, mas não me importei. A principal questão que eu enfrentava era a falta de direção. Não fazia ideia do que faria após 3 meses. Ficaria aqui ou partiria? Continuaria trabalhando ou procuraria algo novo? Tinha 2 hobbies principais. Colecionava moedas, especialmente aquelas com uma cabeça indígena, que eram fáceis de encontrar e vender no eBay, e adorava geocaching, que me dava uma desculpa para sair e me exercitar. Marcy odiava essa atividade por causa dos carrapatos, do clima e das caminhadas. Eu não via como poderia ganhar a vida fazendo essas coisas. Quando não estava ocupado com meus hobbies, dedicava tempo à leitura do Wall Street Journal. Cindy e Sandy me davam uma assinatura de presente todo Natal. Embora eu não tivesse interesse em ações e títulos, absorvia tudo relacionado a commodities agrícolas. Sabia mais sobre açúcar, trigo e milho do que a maioria dos analistas de mercado, mas era apenas um hobby, pois não tinha investimentos nisso. Pesquisei sobre a Keystone Development e Clayton Manning. Terry Davis descobriu mais informações sobre Clayton e seu último projeto do que eu poderia imaginar, mergulhando nos detalhes com um amigo de um banco local. Aguardei ansiosamente seus achados. Semanas se passaram sem sinal de Marcy. As meninas ligavam semanalmente, mas a mãe permanecia em si em silêncio. Senti o apoio delas, mas elas ainda precisavam mostrar lealdade à mãe. Fiz algumas vendas de garagem, livrando-me de muitos itens, deixando apenas móveis suficientes para manter o apelo da casa para possíveis compradores. A foto de Marcy Clayton apareceu na seção social do jornal de domingo, participando de um comício político com dignitários locais. Depois de algumas semanas, Terry apresentou uma oferta baixa pela casa, bem abaixo da avaliação, mas com um fechamento em 60 dias, o que me agradou. Ele tinha informações intrigantes sobre Clayton e propôs um almoço para discutir. Achei que precisava de uma pausa da casa e aceitei. Hay Mountain se destacava como o local ideal para caminhadas e gashing, embora eu já tivesse encontrado todos os geocaches lá. 3 marcos ainda precisavam ser descobertos. Vastes metálicas fixadas em concreto, espalhadas pelo país, auxiliando topógrafos e profissionais imobiliários na delimitação de linhas de propriedade. Encontrar esses marcos era como uma missão bônus para os geocachers dedicados. Hoje, resolvi rastrear todos os 3 marcos na montanha, equipado com meu GPS e um detector de metais. A Freeze Mount, com quase 2.000 acres, pertencia em grande parte a Mzone Alley. Traste, que dependia de doações para preservar sua extensão em meio ao desenvolvimento urbano crescente. Ao lado da área de estacionamento do Traste, um pomar e uma casa de fazenda estavam à venda, marcados por uma placa proeminente. Enquanto estacionava, andei até a cerca do pomar, sentindo uma pontada de tristeza com a possibilidade deste local pitoresco sucumbir ao desenvolvimento. Está pensando em comprar ou apenas apreciando a vista? Veio uma voz atrás de mim. Virei-me e vi um homem idoso se aproximando, vestido com macacão e um boné da John Deere. Se eu tivesse $1 milhão, compraria na hora, respondi. Ele sorriu de volta. Acha que terá dificuldades para vender? Perguntou ele. Bem, tenho alguns interessados, mas estou esperando.
Fiquei o máximo de tempo que pude, esperando que o Trust de Terras adquirisse o terreno, mas eles estavam sem dinheiro. Eles queriam preservar as árvores frutíferas como estavam, enquanto os desenvolvedores queriam derrubar tudo. Acho que seria um grande benefício para a área, comentei. Mas como o Trust pode competir com essas grandes empresas? Ofertei um bom negócio. Mesmo que esteja listado por 1 milhão, estou disposto a vendê-lo por 600 mil, mas eles estão com dificuldade para conseguir o dinheiro a tempo. Se não conseguirem, o corretor de imóveis fica com ele. Ele resmungou. Ele vem me importunando toda semana. A opção não é garantida, certo? Perguntei. Não, respondeu ele. Ele paga 50 mil pela opção de comprá-lo depois por 1 milhão. Se ele não conseguir o dinheiro, perde esse valor. É um bom negócio para mim, mas não quero que ele tenha sucesso. Ele tem os fundos bloqueados, então está seguro. Mas precisa de todas as 6 propriedades para o acordo dar certo. Por isso está oferecendo mais do que vale. E se você não vender a opção? Perguntei. Ele estaria em sérios apuros. O velho riu. Se ele não conseguir aquele lote, todo o negócio desmorona e ele perde tudo que investiu, talvez $1 milhão. Os apoiadores dele vão desistir e ele ficará na pior. Eu ajudaria se pudesse, disse simpatizando. Agradeço, respondeu ele, parecendo resignado. Todos dizem isso. Compartilhamos uma risada e segui minha caminhada. A menção a Stoney chamou minha atenção. Os marcos estavam a cerca de 1 quilômetro de distância um do outro, mas na montanha parecia mais longe. Localizar os 2 primeiros marcadores foi fácil. Eram típicos marcadores de topógrafos. Mas o terceiro era uma história diferente. Era mais antigo e difícil de encontrar, enterrado sob anos de detritos da floresta. Quando finalmente o encontrei, descobri um pequeno monumento de tijolos com uma placa de bronze. Estava escondido sob camadas de folhas e sujeira. Tirei uma foto, pensando que poderia valer a pena compartilhar numa revista. E então, tudo mudou. Ao me afastar do marcador, meu detector de metais começou a apitar. Era fraco, mas estava lá. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a escanear a área próxima. Depois de alguma investigação, desenterrei uma pequena caixa de ferro envolta em lona impregnada de óleo. Estava enferrujada, mas robusta, com um pesado cadeado de bronze. Normalmente, descobertas como essa em terras públicas são consideradas tesouros, entregues às autoridades. Mas por algum motivo isso não parecia certo para mim. Então, coloquei a caixa na minha mochila e fui para casa. No caminho de volta, não conseguia parar de pensar no conteúdo da minha pequena descoberta. Moedas de ouro, documentos históricos da Guerra Civil, as possibilidades eram infinitas, limitadas apenas pelo tamanho do recipiente. Em casa, limpei a mesa da cozinha e inspecionei cuidadosamente minha descoberta. Hesitei em danificar o cadeado, mas sem outra maneira de entrar, decidi usar meu cortador de parafusos. Dentro da caixa, sob outra camada de lona oleada, havia uma dúzia de moedas, mas não eram moedas comuns, eram centavos grandes, datados de 1793. Surpreendentemente, estavam em excelente condição, sem sinais de corrosão verde. Embora eu normalmente preferisse centavos de cabeça de índio pelo seu valor, lembrei de um livro que meu avô me deixou, intitulado As Curiosidades do Centavo, que explorava vários tipos e variedades de centavos grandes. Achei o livro enfadonho, pois não possuía nenhuma das moedas que descrevia, mas naquela noite ele finalmente serviria a um propósito. Fiquei acordado até o amanhecer estudando as páginas, com o livro do meu avô e uma lupa. Usando meu scanner, tirei fotos detalhadas de alta resolução de cada moeda, revelando cada imperfeição nos selos e mostrando a condição de cada uma. Dormi até ao meio-dia, sentindo-me revigorado, mas ansioso para verificar o trabalho. Ao ligar, soube que Phil Williams, um executivo da empresa, havia perguntado sobre mim, mas, com assuntos mais urgentes em mente, não me preocupei. Adquirir um cofre no banco tornou-se minha prioridade. Após extensa pesquisa online, fiquei surpreso ao descobrir que meus centavos valiam vários milhões de dólares, não apenas pela idade, mas também pela condição e variedades de selos. Isso me fez entender por que criminosos se esforçam tanto para lavar dinheiro. Converter minhas moedas em dinheiro não seria fácil. Durante o café da manhã no Yop, notei outra foto no jornal. A foto de Marty Clayton na inauguração de uma galeria de arte desencadeou meu próximo movimento. Quando o cofre chegou, entrei em contato com John Smart e pedi que ele adiasse qualquer decisão sobre o terreno por alguns dias, ao que ele concordou.
Depois, visitei o escritório do Trust de Terras para explorar a possibilidade de fazer uma doação, o que eles receberam com entusiasmo. Com o divórcio finalizado em apenas 4 semanas, senti uma urgência. Passei o resto do dia pesquisando comerciantes de moedas e casas de leilão para evitar problemas. Eventualmente, escolhi Taylors & Barnes, em Nova York, pois pareciam aptos a lidar com vendas controversas de forma discreta. Marquei um encontro com eles para a tarde de segunda-feira. Para finalizar o dia, liguei para as meninas e organizei um almoço para segunda-feira de manhã, mantendo a manhã livre. Ao chegar a Taylors & Barnes, fiquei impressionado com o showroom moderno e sofisticado. Após fornecer meu nome, fui levado a uma seção menos glamourosa do prédio. Bem-vindo a Nova York, Sr. Simons. Ouvi dizer que você tem algumas moedas intrigantes para nos mostrar. Esta é sua primeira visita à cidade? Sentei-me em frente a James Towers. Embora seu rosto fosse familiar pelos anúncios, ele parecia um pouco mais velho agora. Obrigado. Minhas filhas estudam na cidade de Columbia, então já estive aqui antes, mas nunca há negócios. Enquanto não duvido da sua experiência em moedas, você tem um membro da equipe que se especializa em moedas de cobre antigas? Ter essa pessoa presente pode ser benéfico. Ele sinalizou para o intercomunicador. Murray, poderia chamar o Coxon para se juntar a nós no meu escritório? Maurice Coxon, conhecido por seus guias sobre centavos grandes e meio centavos, logo entrou. Ele parecia mais velho que nas fotos, mas quem não parece mais jovem em fotos? Tenho 12 moedas especiais para vender hoje. Espero vender 4 e manter uma quinta para sua consideração. As demais, por enquanto, manterei. Se tudo correr bem hoje, também as oferecerei a vocês. Sei que parece incrível, mas acredito que 6 delas qualificarão para o status de censo condicional. O Sr. Coxon pode confirmar se estou correto. De onde vieram essas moedas? Perguntou James. Elas me foram passadas pelo meu avô ao falecer, respondi. Não para duvidar, Sr. Simons, mas a história é um pouco difícil de acreditar. Pode mostrar o que tem? Coloquei 4 fotos na mesa, cada uma exibindo ambos os lados de uma das moedas que estava oferecendo. Estavam ampliadas cerca de 5 vezes. As fotos pareciam 2 vezes o tamanho real e eram cristalinas. James e Morse examinaram cada uma cuidadosamente por vários minutos. Qual o preço que está pedindo por essas 4? Perguntou James. Uma rápida olhada nos leilões recentes sugere que poderia conseguir cerca de 1,3 milhão de dólares por elas. Inicialmente pensei em 1 milhão de dólares, mas sua cifra não está fora do reino das possibilidades, comentou Maurice. Ele realmente entende de centavos, acrescentou James. Estou disposto a oferecer 800 dólares pelo lote, mas com uma condição. Que tipo de condição estamos falando? Perguntei. Tem uma carta especial do Trust de Terras sobre doação de terrenos. Gostaria que olhasse junto com o anúncio do pomar de Joe Smart, disse entregando os documentos. Gostaria que comprasse esse terreno e o doasse ao Madison Land Trust. O preço é 500 mil. Você obterá uma grande dedução fiscal e ganhará pontos de karma significativos. Dê-nos um momento, por favor, disse James, sinalizando para Maurice. Eles se reuniram no fundo da sala em uma conversa profunda e depois de alguns minutos, Maurice saiu e James voltou à mesa. Você tem alguma moeda consigo? Perguntou James. Sim, e tenho uma quinta que gostaria de incluir no acordo, respondi. O Sr. Kuhn reapareceu com um saco de veludo roxo da Crown Royal. Estamos dispostos a honrar seus termos no acordo de terrenos. Esperamos que façam o mesmo no acordo das moedas, disse, despejando o conteúdo do saco na mesa. Era um tesouro de quase 100 moedas, principalmente de ouro, com algumas de prata misturadas. O valor de varejo dessa coleção é cerca de 500 mil, explicou James. Por várias razões, tivemos dificuldades em vendê-las, mas você não deverá ter problemas. Já vendeu moedas no eBay antes, certo? Assenti. As moedas do seu avô devem vender rapidamente, e ambos sairemos ganhando, disse James com um sorriso. Depois de alguma consideração, concordei. Entreguei os 4 centavos ao Sr. Terce e selamos o acordo com apertos de mão. Agora, Sr. Simons, conte-nos sobre essa quinta moeda, James pediu. Eu mostrei a foto e descrevi a moeda de 1793 como a melhor que já tinha visto, avaliando-a como um 8, embora eu não fosse especialista. James e Maurice se inclinaram ansiosos para ver a foto. Maurice sorriu largamente e James tinha um brilho nos olhos. Quanto? Perguntou James. Melhor oferta, desde que você descubra como me pagar, respondi. Gostaria de um café, Sr. Simons?
Letícia, uma mulher absolutamente deslumbrante, perguntou ao entrar na sala. Claro, preto está bom, respondi. Eles deixaram a sala e cerca de 30 minutos depois, James voltou com Letícia. Letícia Rotter se apresentou e perguntou se eu tinha passaporte. Confirmei que sim. Ela então me informou que iríamos para o JFK para abrir uma nova conta bancária offshore. Letícia também perguntou se eu tinha algo para o Sr. Towers. Entreguei a moeda de 1793, o que gerou empolgação em James. Ele expressou gratidão antes de sair da sala. Embora não tivéssemos concordado em um preço, Towers mostrou grande entusiasmo pelas moedas. O Sr. Towers concordou em manter o pequeno saco de moedas até eu retornar. Pouco depois, Letícia e eu estávamos sentados em um avião a caminho das Ilhas Cayman. Ela não disse muito durante o voo, e ao desembarcar, fotógrafos estavam ansiosos para tirar fotos dela. Parecia irritada e divertida com a atenção. Não entendi por que ela era tão famosa. Era minha primeira vez voando de primeira classe, e o voo passou num piscar de olhos. Um mini SUV amarelo nos aguardava no terminal. Letícia rapidamente entrou no assento do motorista, mostrando suas pernas bronzeadas. Não pude evitar alguns olhares, sentindo-me um pouco constrangido, o que parecia diverti-la. 20 minutos depois, chegamos a um edifício de condomínio de tamanho médio. Letícia possuía o prédio inteiro e usava o último andar como sua residência. Quer alguma coisa, Sr. Simmons? Perguntou Letícia ao sair da sala. Observá-la sair foi tão cativante quanto vê-la entrar. Não costumo me encantar facilmente, mas Letícia Rotter era fascinante. Fomos para uma pequena varanda com vista para o oceano. Vista deslumbrante, embora o vento fosse um pouco demais para mim. Ela provavelmente estava tentando me impressionar com o luxo, mas minha mente estava focada na nova conta bancária. Você não fala muito, Sr. Simmons. Não tem perguntas? Perguntou ela. Acho curioso alguém do seu nível bebendo cerveja na garrafa. Imaginava você tomando champanhe ou martinis, comentei. Geralmente prefiro esperar. Mas poderia me explicar por que tivemos que vir aqui para abrir uma conta bancária? É um lugar seguro para guardar seu dinheiro. Acho que será útil para você, respondeu Letícia. Você ainda tem 7 moedas, não é? Sim, mas isso ainda parece exagerado, admiti. Para meu alívio, voltamos para dentro, longe do vento. Pode lidar com isso, Letícia? Perguntei de repente, pegando de surpresa. Te trouxe aqui para ser eu mesma por alguns dias. Sua observação inesperada me fez sorrir. Ela tinha um ótimo senso de humor. Era deslumbrante e rica. O que mais eu poderia querer? Se eu fosse uma década mais jovem... Provocar um velho não vai adiantar. Brinquei e rimos da situação. Vamos, Sr. Simmons, vamos pegar algumas lagostas frescas para o jantar, sugeriu. Terminamos nossas cervejas antes de sair. O restaurante era incrível, mas o vinho escolhido pela anfitriã não me agradou. Tentei lidar com isso educadamente, mas meu desconforto deve ter sido evidente. O que há de errado com o vinho, Simmons? Ela perguntou. Desculpe, é só um reflexo. Quando eu tinha 18 anos, passei mal com um vinho branco barato, e desde então o cheiro ou gosto me enoja, expliquei. Mas não se preocupe, é um bom vinho. Alguns minutos depois, fomos servidos com 2 cervejas frescas. Estranhamente, não houve muita conversa durante a refeição. Depois, cada um de nós comeu uma fatia de torta de limão e tomou café. Conte-me sobre você. É casado? Tem filhos? O que faz para viver? Ela perguntou curiosa. Temos a noite toda e estou curiosa sobre como acabamos aqui. Essas são muitas perguntas. Tenho 2 filhas, ambas estudando algo relacionado à Universidade de Columbia. Mas para ser sincero, não tenho muita certeza do que exatamente elas estão estudando. Eu apenas pago as contas, respondi. Interessante. Eu tenho um mestrado de Columbia e de vez em quando dou palestras lá. Conheci suas filhas. Você as viu hoje de manhã? Perguntou Letícia. Almoçamos juntos. Elas não ficam muito felizes quando eu as faço faltar aula. Respondi. Você deve ter se casado jovem para ter 2 filhas na faculdade, ela observou. Sim. É como uma frase de filme, e eu me sentia confortável com essa beleza mediterrânea e poderia conversar com ela por horas. No momento, estou separado da minha esposa, admiti. Ela me deixou por um homem rico, provavelmente um magnata de shopping centers ou complexos empresariais, a julgar pelo carro chique e o apartamento grande. Ela disse que estava seguindo em frente, e o divórcio deve ser finalizado em cerca de 4 semanas. É um motivo frágil para acabar com um bom casamento, comentou Letícia, solidária. Achei que estava tudo bem até ela conhecer esse cara.
Acho que ela nunca ficou satisfeita com a minha escolha de carreira. Tive oportunidades de progredir, mas ela não queria mudar. Não fiquei feliz com isso, mas pensei que era necessário para salvar o casamento. Agora me sinto vazio. E você? Perguntei, mudando o foco para ela. Houve um momento de silêncio. Eu poderia afastá-la, mas se tentasse lisonjeá-la, ela veria através disso e me consideraria insincero. O que eu deveria fazer? Em resumo, vejo você como bonita, inteligente, educada e confiante. Disse eu, percebendo um leve sorriso em seu rosto, enquanto ela inclinava a cabeça para baixo e olhava para mim. Eu esperava honestidade, confessou ela. Desculpe, estávamos tendo uma noite tão agradável que não quis estragá-la. Me desculpei. Você realmente tem uma opinião tão baixa de mim? Ela questionou com um tom mais sério. Talvez seja por isso que sua esposa o deixou por outro homem. Se você não tivesse sempre tentado agradá-la, seu casamento teria sido mais forte. Suas palavras doeram, mas tive que admitir que havia alguma verdade nelas. Você usa sua beleza e charme para alcançar seus objetivos. Está acostumada a conseguir o que quer, o que traz um toque de arrogância. Brinca com os homens, mas teme compromisso. No entanto, parece astuta com finanças, sabendo como gastar e investir sabiamente. Se não estivesse tão determinada a provar que é igual a qualquer homem, talvez fosse uma boa mãe. Disse eu, sentindo-me desconfortável, mas também um pouco irritado com seu comentário anterior sobre meu casamento. Depois de um momento de silêncio, trocamos olhares, e ela suavizou o tom, perguntando se eu realmente acreditava que ela seria uma boa mãe. Quando voltamos ao condomínio, a tensão se dissipou e o ambiente ficou mais leve. A noite juntos acabou sendo tranquila, já que dormimos em quartos separados, o que me agradou, pois não esperava nada mais. Na manhã seguinte, acordei e encontrei o café da manhã esperando por mim, junto com um exemplar do Wall Street Journal. Aproveitando a tranquilidade na varanda, notei que o vento havia diminuído. Cerca de 20 minutos depois, Letícia se juntou a mim, pegando uma seção do jornal. Sentamos e lemos em silêncio, saboreando nosso café como se fosse uma rotina que seguíamos há anos. Apesar da breve convivência, tudo parecia natural e sem esforço com ela. Mencionei que meu telefone não funcionava lá e queria ligar para minhas filhas. Letícia me ofereceu seu celular e disse que eu poderia usá-lo. Ansioso, perguntei de onde ela estava e se tudo estava bem. Ela explicou que estava nas Ilhas Cayman, hospedada na casa de uma amiga, e precisou usar o telefone da amiga porque o dela estava com problemas. Pressionei mais, mencionando que uma foto dela embarcando em um avião com Letícia havia sido exibida na TV na noite anterior, e perguntei o que estava acontecendo. Cindy respondeu que Letícia era a amiga mencionada e questionou por que isso era um problema. Eu a alertei sobre Letícia, dizendo que ela tinha uma reputação de ser implacável. Quando Letícia passou com a bandeja de café da manhã, apresentei a ela como minha filha e mencionei que Cindy estava em Nova York. Ao ouvir o nome de Letícia, Cindy gemeu ao telefone, e pude ouvir ela e sua irmã, Sandy, discutindo rapidamente do outro lado da linha. Por que você está aí? Como conhece ela? Você vai voltar para casa? Cindy me bombardeou com perguntas. Antes que eu pudesse responder, Letícia já estava pegando o telefone. Oi, Cindy. Aqui é a Letícia. Seu pai me contou sobre você e sua irmã. Estarei em Nova York amanhã e adoraria almoçar com vocês duas. Onde posso buscar vocês? Claro que não pude ouvir a resposta de Cindy. Ok, Cindy, até mais. Tchau, disse Letícia devolvendo-me o telefone. Sua filha disse adeus. Parece que vamos almoçar amanhã. Vou me comportar, mesmo que elas pensem que sou um tubarão. Ela riu, indo para o quarto. Uma hora depois, estávamos no Banco Central das Ilhas Cayman, com Letícia me guiando enquanto eu abria minha primeira conta bancária offshore. 20 minutos depois, vi que minha nova conta havia sido creditada com $4 milhões da Tal Barnes. Parecia um preço justo por 215 moedas. Depois de nossa refeição, ela arranjou para que um amigo nos levasse para alimentar as raias. Durante o jantar, perguntei sobre seu trabalho na Barnes e descobri que ela era dona de 60% da empresa. O que mais você pode me contar sobre você? Perguntei, sentindo-me um pouco envergonhado por não saber muito sobre ela. Nasci e cresci em Londres. Meu pai é sírio e minha mãe é turca. Tenho MBA da Universidade de Columbia. Em termos de relacionamento, já fiquei noiva 2 vezes, mas não estou em nada sério há mais de 3 anos. Aprendi a não confiar nos homens que demonstram interesse em mim.
Chame de cinismo, mas muitas vezes sinto que eles têm segundas intenções. Compartilhou. Isso é uma pena, respondi, sentindo uma pontada de simpatia. Estava esperando uma carona de volta ao condomínio. Isso significa que você não confia em mim, sua grande idiota? Ela brincou. Desculpe se parecia insensível. Não era minha intenção, é só que é difícil para mim me relacionar. Pedi desculpas, sentindo-me um pouco envergonhado. Tudo bem, relaxe, temos uma festa para ir. Ela mudou de assunto, direcionando a conversa para temas mais leves. Mais tarde, acabamos em uma festa de coquetel em um hotel prestigiado. Ela atraiu toda a atenção, todos a tratando como realeza. Enquanto isso, fiz o meu melhor para me misturar, sentindo-me deslocado em minhas roupas simples de Nova York. Inicialmente, Letícia se sentiu obrigada a ficar ao meu lado, mas eu a encorajei a se divertir, deixando-me no fundo, onde me sentia mais confortável. No entanto, ela continuava checando em mim ao longo da noite. Acabei conversando com 2 senhores hispânicos, pecuaristas da Argentina. Nossa conversa começou com futebol e eventualmente virou para pesca. Apesar do meu conhecimento limitado, tentei acompanhar, principalmente acenando e sorrindo. Então, o tópico mudou para investimentos, quando Ramon mencionou seu interesse em trigo de inverno. Eu ouvi atentamente enquanto ele explicava seus planos, mas não pude deixar de me perguntar como alguém com tanta riqueza poderia investir em algo sobre o qual parecia saber tão pouco. Minha confusão foi evidente em meu rosto. Sr. Sain, sua expressão me diz que você não está convencido sobre a ideia de investimento em trigo de inverno. Ramon observou, me pegando de surpresa. Minha tentativa de permanecer despercebido havia falhado miseravelmente. Peço desculpas, Ramon. Não sou muito entendido em investimentos, e esse tópico está um pouco além do meu conhecimento. Admiti, optando por um tom mais casual para aliviar meu desconforto. Mas tenho a sensação de que você tem algumas opiniões sobre o assunto. Ramon insistiu, me pressionando a compartilhar minha opinião. Sentindo-me encurralado, forcei um sorriso fraco. Acho que preciso de mais uma bebida, disse, tentando mudar o foco, desviando o olhar e ganhando tempo. Durante a próxima hora, ouvi enquanto um comerciante do Alabama detalhava a promissora safra de trigo de inverno em Alberta, Saskatchewan, contrastando com a colheita ruim nos Estados Unidos. Sua explicação foi minuciosa, mas minha mente lutava para acompanhar as complexidades da discussão. Justo quando estava ficando sem respostas inteligentes, Letícia veio ao meu resgate, me tirando da conversa intensa. Enquanto caminhávamos, ela me questionou sobre o inesperado desenrolar dos acontecimentos. O que foi tudo aquilo, Alan? Perguntou ela com um toque de diversão e um sorriso discreto. Na manhã seguinte, voamos de volta para Nova York, onde uma multidão de fotógrafos aguardava a chegada de Letícia. Um mensageiro da Towers & Barnes me entregou um pacote contendo as moedas que eu havia deixado para trás. Depois de me despedir de Letícia, segui para o terminal de trem de passageiros, de volta a Huntsville. O processo de divórcio e a venda da casa ocorreram conforme o planejado. Phil William, do escritório central, deixou várias mensagens pedindo que eu considerasse me mudar para a sede da empresa em Nova York. Desta vez, concordei. John também entrou em contato, pedindo um encontro para almoçarmos. No trabalho, organizei meus pertences e me despedi dos colegas, enquanto me preparava para a mudança. Em um jornal, vi uma foto de Clayton e Márcia em um churrasco de um político local, parecendo o casal perfeito. Com 3 semanas restantes, passei um dia inteiro analisando e identificando as moedas da sacola que trouxe de Nova York, determinado a maximizar seu valor. Decidi listá-los no eBay o mais rápido possível. Passei o dia inteiro criando os anúncios, separando as moedas, preparando os envelopes e as etiquetas de envio. Todos os pagamentos foram para minha conta PayPal e, em seguida, transferidos para o meu novo banco offshore. Com o fim de semana pela frente, finalmente tive tempo para relaxar. Meu almoço de sexta-feira com Tom Samar foi interessante. Ele parecia satisfeito que Clayton estava envolvido, mas não gostou do fato de eu não ter me beneficiado do negócio. Explicar isso seria um desafio. O almoço foi bem e, ao sair, ele me entregou as escrituras de 5 acres de terra nos arredores da cidade. Parece que boas ações são recompensadas. Pouco depois de me despedir de Tom, meu celular tocou. Cindy e Sandy estavam pousando em Nashville em algumas horas, o que me dava tempo suficiente para buscá-las.
Elas escolheram Nashville porque a passagem era mais barata do que voar para Huntsville. Então estavam economizando. Foi fácil chegar lá e pegá-las. Eu mal podia esperar para falar sobre a palestra. O auditório estava lotado, com mais de 300 alunos, para um curso avançado de finanças corporativas. No meio da palestra, o professor fez uma pausa para apresentar Letícia à turma, e ela entrou com confiança. Depois de falar à turma por cerca de 10 minutos, ela convidou 2 alunos para almoçar no Western Hotel. Ficamos surpresos quando ela chamou nossos nomes. "O que vocês acharam dela?" perguntei, enquanto pegávamos a estrada. "Ela é incrível, pai. Como você conseguiu conhecê-la?" Cindy exclamou, maravilhada. Bem, ela mencionou que precisava de um assistente pessoal, e eu parecia adequado para o cargo. Brinquei, ganhando um cutucão de Sandy. "Isso não é engraçado, pai. Fale sério", ela me repreendeu. "Tudo bem. O que vocês conversaram no almoço?" perguntei, direcionando a conversa de volta. Ela estava curiosa sobre nossas aulas e trabalhos. Sandy respondeu com um sorriso. "Fez muitas perguntas sobre você. Parecia interessada em mais do que apenas amizade", Cindy acrescentou com um sorriso malicioso. "Mas por que você, pai? Ela poderia ter qualquer cara." Sandy ponderou, franzindo a testa. "Sim, pense bem. Para nós, você é ótimo, mas Letícia não te conhece como nós conhecemos. Até a mamãe não parecia te conhecer tão bem", Cindy comentou com um tom sério. O clima entre nós ficou pesado após minha alfinetada involuntária sobre a mãe delas. Não queria azedar o ambiente ou virar elas contra a mãe. "Desculpem, não deveria ter dito aquilo." "Sua mãe é uma joia." Pedi desculpas, sentindo o peso das minhas palavras. "Não se preocupe, pai. Nós entendemos mais do que você imagina." Cindy me tranquilizou com um sorriso gentil. Viajamos em silêncio por um tempo até cruzarmos a fronteira para o Alabama. O telefone tocou. "Oi." "Sim, chegamos aqui há cerca de 1 hora." "Ótimo. Não acredito. Isso é uma notícia fantástica. Vou contar para ele. Obrigado por nos avisar. Até mais." Sandy encerrou a chamada com um sorriso. Olhei pelo retrovisor e vi Sandy dando um sinal positivo para Cindy. "Sobre o que era isso?" perguntei, curioso. Sandy revelou a novidade. "Adivinha, pai? Letícia está vindo para Huntsville na terça de manhã. Ela espera que você cubra as despesas da noite e sirva café da manhã na cama." Fiquei lisonjeado com a notícia, mas também senti a pressão de Letícia e agora das minhas filhas. Tudo parecia maravilhoso e eu esperava estar à altura do desafio. O fim de semana com as meninas correu bem. Elas passaram a tarde de sábado com a mãe, mas Clayton não apareceu. Pedi a elas que mantivessem a visita de Letícia em segredo. Organizamos todas as coisas que elas queriam deixar na casa, e quando partiram, tudo estava arrumado. Na viagem de volta para Nashville, fiz uma promessa. Elas me fizeram jurar que eu tentaria me dar bem com Letícia. Quando perguntei o que queriam dizer, Cindy respondeu: "Só no hit." Elas estavam animadas com minha mudança para a cidade, mas eu ainda não entendi o que Letícia queria com um homem mais velho que nem sequer tinha um estagiário de moda em casa. Relaxei com uma cerveja e o jornal de domingo. Não havia fotos de Mary e Clayton essa semana, mas havia uma nota sobre o desenvolvimento da Keystone, que estava enfrentando problemas com financiamento local. Os futuros de trigo de inverno estavam caindo em valor, o que chamou minha atenção. Liguei para Terry Davis e o convidei para vir. Não foi um almoço chique, mas algumas cervejas e uma conversa bastariam. Clayton tinha um passado conturbado, para dizer o mínimo. Ele estava numa montanha russa de riqueza e dívida, evitando credores e amigos que lhe emprestaram dinheiro. Seu último projeto estava falhando e as pessoas que o apoiavam estavam desaparecendo. Nunca uma cerveja teve um gosto tão bom. A manhã de segunda-feira começou melhor do que o esperado. As moedas que coloquei em leilão alcançaram um preço melhor do que imaginei. O avaliador estimou o valor das moedas em cerca de 300 mil. Não parecia que valeriam tanto, mas poderiam facilmente ter rendido mais de 200 mil. Em pouco mais de 2 semanas eu estaria livre. Se me perguntassem há 3 meses, eu teria achado que era um pesadelo. Mas hoje estou ansioso por isso. Os compradores da casa resolveram o financiamento e estavam prontos para fechar o negócio. Achei engraçado como Mara estava confortável com Clayton e não precisava de nada do que compartilhamos. Perguntei-me se ela entendia quão incerto era seu futuro.
Às 3 da tarde, tive uma reunião com os compradores da casa e um cheque gordo de $200.000 foi direto para minha conta offshore. Eles não se importaram que eu ficasse na casa por mais uma semana, o que funcionou para ambos. Na manhã seguinte, recebi uma ligação antes mesmo de tomar meu café. Um número desconhecido me informou oficialmente que a senhorita Hotter desembarcaria às 10h44 da manhã, no voo Delta 724. Cheguei 30 minutos mais cedo, um pouco nervoso. Alguns paparazzi estavam acampados fora do terminal. Tentei ficar discreto e estacionei no estacionamento de curta duração, sem esperar toda essa confusão. Em vez de esperar que eu a buscasse, ela escolheu caminhar ao meu lado até o carro. Naturalmente, os fotógrafos captaram a placa do meu carro e o segredo foi revelado. Não estou acostumado com tanta atenção, mas Letícia parecia indiferente. Ela até pediu desculpas pelo transtorno. No caminho para casa, não pude deixar de lembrar de quando ela desceu do avião. Tive vontade de beijá-la, mas me senti um velho bobo. Fiquei envergonhado pela casa vazia. Nos últimos meses me desfiz de tudo que pude, restando apenas os itens essenciais que o novo proprietário concordou em assumir. Letícia achou minhas tentativas de me desculpar divertidas. Não havia nada na casa, então passamos pelo Tassel para uma refeição rápida, escolha dela. Prometi costelas do Dudes para o jantar. Foi revigorante estar ao lado de uma mulher com um apetite saudável. Expliquei minha confusão a Letícia sobre sua visita, mencionando que pensei que ela voltaria à sua rotina habitual. Letícia esclareceu que sua visita tinha motivos profissionais. Com um sorriso, ela me informou que soube da minha mudança para Nova York e ofereceu seu quarto de hóspedes para eu ficar. Ela mencionou que poderia me hospedar temporariamente e que já tinha organizado um caminhão de mudanças para me ajudar. Quando perguntei como ela sabia sobre a minha mudança, Letícia respondeu casualmente que tinha um talento para prestar atenção aos detalhes. Brinquei, dizendo que talvez estivesse conspirando com minhas filhas, mas reconheci que seria difícil para mim parecer astuto, mesmo sendo pego de surpresa pela oferta. Não encontrei razão para recusá-la e concordei em começar a empacotar minhas coisas. Eu imaginava que Letícia estaria mais à vontade em uma sala de reuniões sofisticada ou em um banco chique, mas ela parecia contente conversando comigo. Ainda assim, não consegui evitar um pouco de constrangimento, devido à nossa diferença de idade. Enquanto organizávamos minhas coisas, acabamos jogando fora mais itens do que guardamos. Ela tinha opiniões fortes sobre meu guarda-roupa e não cedia, apesar dos meus apelos por misericórdia. Prometeu me levar para comprar roupas decentes assim que eu me estabelecesse em Nova York. Quando terminamos de empacotar, havia mais caixas do que caberiam no meu carro, mas não o suficiente para um caminhão de mudanças. Esperava que ela tivesse organizado um caminhão pequeno. Separei meu laptop e uma pequena mala. Estávamos prestes a nos sentar para jantar quando uma surpresa apareceu. Um caminhão de entrega parou na frente da casa. Letícia e eu observamos enquanto o motorista, vestido elegantemente, desceu com uma prancheta. "Você é Alan Simons?" perguntou ele. "Tenho uma entrega para você. Onde quer que a coloque?" "O que é isso?" murmurei confuso. "É para o Sr. Ramon Jordan", explicou o motorista. "Tem espaço na garagem?" O lugar onde costumava ficar o Volvo de Marcia agora estava vazio. Então apontei para lá e assenti. Vi Letícia cobrindo a boca, tentando conter o riso. 5 minutos depois eu estava encarando um elegante carro esportivo laranja, estacionado ao lado do meu velho Volvo. "O que é isso?" exclamei. Com um toque de orgulho, o entregador declarou: "Este aqui é um Lamborghini Gallardo Spider Superleggera 2008. Não é uma beleza?" Letícia mal conseguia conter as risadas. Eu assinei a entrega e observei o motorista partir. Não tinha ideia do que fazer com meu novo presente, mas uma coisa era certa: eu não o levaria para Nova York. Enquanto dirigia, pedi uma porção completa de costelas e algumas cervejas. "Pode me contar sobre o carro?" perguntei, curioso. Ramon é grande no mercado de trigo de inverno. Todos achavam que ele estava louco quando os preços começaram a cair, mas ele dobrou os contratos e, em menos de uma semana, arrecadou mais de $40 milhões, ela explicou. Ele ficou satisfeito com o dinheiro, mas os elogios sobre sua jogada inteligente o deixaram ainda mais feliz. "Bom para Ramon. Espero que não tenha mencionado meu nome", comentei. "Ele queria te dar crédito, mas só se você estivesse de acordo", respondeu ela. Agradeci-lhe quando as costelas chegaram.
Observei Letícia mergulhá-las em molho de pimenta antes de começar a comer. Eu adorava essa garota. Vou devolver isso amanhã, certo? Perguntei, já esperando uma resposta. Não se preocupe, Ramon não vai se ofender. Ele teria oferecido o dinheiro diretamente, mas provavelmente achou que você recusaria. Dessa forma, você se sentiria mais obrigado a aceitar. Pedimos mais cervejas. Por causa do molho de pimenta, eu estava me sentindo bem e não queria que a noite terminasse. Naquele momento, eu daria qualquer coisa para passar a noite com aquela linda jovem. Invejava aqueles caras charmosos que conseguiam conquistar qualquer garota num piscar de olhos. Tudo que eu esperava era um beijo de boa noite. Não podíamos conversar a noite toda, então eventualmente tive que ir para casa. Na manhã seguinte foi fantástico. Todos os meus receios foram em vão. Assim que entramos em casa, Letícia segurou minha mão e me levou para o quarto. Sendo o cavalheiro que sou, certifiquei-me de atender às suas necessidades primeiro, e em troca, tive a melhor noite de paixão da minha vida solitária. O café da manhã na cama foi simples: suco, café e um doce dinamarquês. Desculpe, é o melhor que posso fazer nessas circunstâncias. Me desculpei. Está perfeito. Ela assegurou. Embora comer na cama não fosse tão confortável quanto parecia, tivemos algumas risadas. Com algumas adaptações, nos mudamos para a cozinha. Café da manhã na cama é só mais chique do que realmente é. Letícia riu. Não querendo estragar o clima, mas curioso, perguntei. Por que você me escolheu? Não tenho muito a oferecer, e você merece alguém incrível. Ela respondeu. Já me decepcionei com amantes charmosos e não quero passar por isso de novo. Entendi. Você gosta de mim porque não sou um jogador ou idiota? Repliquei. Ela achou engraçado e riu. Alan, fiquei impressionada com seu acordo com James em Nova York, disse ela. Dei de ombros e respondi. Só veio de algumas moedas, nada demais. Ela acrescentou. Achei seu plano de comprar terras de confiança intrigante. Sorrindo, respondi. Sou um filantropo. Não apenas aproveitei a situação para me vingar do amante da minha esposa. Ela riu e eu sorri também. Fiquei impressionado com a inteligência dela e com o quão bem escondia isso. Foi um erro da minha parte? Perguntei. Não, Alan, foi brilhante. Ela me tranquilizou. Sua curiosidade sobre mim aumentou, e ela queria saber mais. Você não poderia saber o que eu estava fazendo em Nova York. Protestei. Verdade, descobri depois, admitiu ela. Você estava me investigando, não estava? Admito que isso aumentou minha autoestima. Infelizmente, Letícia tinha um voo cedo para Nova York. Dizer adeus foi difícil, mas ela me deixou contente e até me deu a chave do seu apartamento. O revendedor só poderia pegar o Lamborghini no dia seguinte, mas eu não tinha intenção de dirigi-lo. Os carregadores chegaram com um caminhão pequeno para transportar minhas coisas para Nova York. Terry Davis ligou com notícias preocupantes sobre os problemas financeiros da Keystone Development. Clayton havia perdido a maioria de seus investidores quase da noite para o dia e havia rumores sobre fundos desaparecidos. Naquela noite, minha quase ex-esposa fez uma visita surpresa. A que devo prazer inesperado? Perguntei. Preciso falar sobre algumas coisas, respondeu ela. Estou saindo em alguns dias, mas vou te ajudar no que puder. Ao notar a ausência do meu antigo Volvo, Márcia questionou sobre o carro laranja na garagem. Desculpe, Márcia. Vendi o Volvo de volta ao concessionário depois que você disse que não o queria. Quanto ao carro laranja, foi um presente, mas planejo devolvê-lo amanhã, expliquei. Márcia ficou surpresa com esse gesto e curiosa sobre o presente caro. Ela especulou se veio da minha nova namorada. Não, foi um gesto de gratidão de um fazendeiro que ajudei, esclareci. A conversa mudou e Márcia hesitou antes de perguntar sobre o dinheiro da venda da casa. Já acabou, admiti. Você disse que não queria nada, então usei o dinheiro para montar meu novo apartamento para a mudança. Márcia parecia confusa, mas aceitou a explicação. Quando perguntei sobre meu destino, revelei minha mudança para Nova York para um novo emprego e um aumento significativo. No entanto, optei por não mencionar meu plano de morar com Letícia. Também não planejava contar sobre a conta bancária nas Ilhas Cayman. Você nunca mencionou o que aconteceu com o apartamento? Ela questionou. Foi alugado. O contrato acabou e o proprietário não quis renovar. Esclareci. Onde você está morando agora? Ela perguntou. Estamos ficando no Holiday Inn até Clayton encontrar um novo lugar, informei. Entendi, comentou ela. A viagem começou tranquila, mas então Márcia mencionou minha namorada. Fale-me sobre ela, insistiu.
Não é exatamente uma namorada, mas uma parceira de negócios, expliquei. Que tipo de negócios? Ela perguntou. Não estamos em nenhum negócio, para ser honesto. Sou apenas um funcionário do supermercado. Admiti. Marcia ficou em silêncio, olhando pela janela, e murmurou o canalha ao baixinho. Naquele momento, tive a oportunidade perfeita para expressar minha frustração e dizer o quanto aquelas fotos de jornal me machucaram, mas escolhi ficar em silêncio e sorri internamente ao ver Marcia em apuros. Senti um tringe de culpa, mas isso passou rapidamente. Quando a deixei na entrada do motel, ela se foi sem olhar para trás. Despedidas. Apesar de sentir arrependimento, também havia uma estranha sensação de satisfação. Na manhã de quinta-feira, recebi uma entrega inesperada. Os papéis finais do divórcio chegaram antes do esperado, mas não me queixei. Na primeira página do jornal de Huntsville, havia uma foto de Leticia Hotter chegando ao aeroporto acompanhada por seu amigo sincero. Cada quarto no Holiday Inn recebia um jornal gratuito, então Marcia certamente o veria durante o café da manhã. Esvaziei o cofre no banco, pronto para seguir em frente. Meus $700.000 certamente seriam úteis em breve. Durante a visita de Letícia, esperava que ela perguntasse sobre eles, mas ela nunca mencionou. Todas as nossas conversas foram puramente sociais. Agora estou abordando o tópico dos preços do leilão. Mais da metade das moedas foram vendidas pelo preço, então passei o resto do dia embalando e preparando-as para o envio. Os leilões restantes deveriam ser encerrados ao meio-dia de sexta-feira. Se todos os pagamentos pelo PayPal forem processados sem problemas, conseguirei enviar todas as moedas no mesmo dia. Qualquer comprador duvidoso terá que esperar até sábado de manhã. A maior parte do dinheiro da minha conta PayPal foi transferida para minha conta nas Ilhas Cayman. Mantive uma pequena quantia no PayPal para qualquer compra por impulso. Quando estava saindo, os compradores da casa chegaram, tornando a situação vantajosa para ambos. A viagem para o norte levaria cerca de 12 horas sem atrasos.